seja um guarda-sol num dia ensolarado ou então um guarda-chuva no dia de chuva, é muito bom a gente ter uma cobertura. E é por isso que eu vou te entregar a semente de hoje, é a semente da cobertura. Sem ela, o seu crescimento não será em segurança, mas para você continuar crescendo em Deus, em todas as outras áreas da sua vida. Eu vou te entregar essa semente, mas é para você aplicar, hein? Então bora lá até o final desse vídeo, não perde nada, já pega papel e caneta na mão, porque hoje tem bênção para sua vida. Então bora! Orgulho, eu tô de você que chegou aqui nesse vídeo, você que tá me acompanhando desde a primeira semente, mas você também que tá chegando aqui agora. Se você chegou agora é porque Deus tem algo especial pra você e você que tá me acompanhando, vamos continuar crescendo. Hoje é a última etapa do Cresça em Segurança e quero iniciar aqui falando de um caso sem citar nomes, de alguém que eu acompanho. E a boa notícia é que a preocupação da pessoa antes era que estava com a vida estagnada, não via luz no final do túnel. Mas agora ela chega para mim na mentoria e fala: Gisele, eu tô com medo. Olha só, o medo que tinha, né, antes era de ficar com a vida para baixo, toda cacarecada. Agora o medo que a pessoa tá é do crescimento, porque tá crescendo tão rápido que ela fala: Gisele, eu fico até receosa, às vezes eu tenho que escolher a bênção, né? Porque não dá para segurar tudo. Eu não sei em qual situação você se encaixa. Se você se encaixa na situação de que, ai, minha vida agora, não sei o que vai ser dela. Ou então, meu Deus, eu tô crescendo tão rápido que nem eu mesma estava esperando disso. Seja numa situação, seja em outra, você precisa de uma cobertura. Falo isso porque não que eu seja alguém que entenda demais de plantas, mas eu tenho alguém que conhece muito dessa área e eu tenho perguntado durante esses dias sobre plantações e tudo mais para trazer e contextualizar esse conteúdo aqui das sementes para vocês. Inclusive, a minha mãe, ela tá procurando eu não sei agora, o nome fugiu à memória, mas é uma manta que coloca, né, para que as plantas tenham uma cobertura. Plantas que não, por mais que elas sejam, né, de luz, mas elas não podem pegar, inclusive o girassol, que gosta de sol, não necessariamente ele precisa ficar exposto totalmente. Se você quiser que ele dure mais tempo, ele não pode ficar totalmente naquele sol de 40 graus com sensação térmica de 50. Tem alguém passando por isso esses dias aí? Mas vamos lá. Sendo assim, se até as plantas, principalmente as que são de sombra e meia sombra, precisam de uma cobertura, você pode falar assim: ah, Gisele, eu não preciso de cobertura nenhuma não, já enfrentei tanta coisa na vida. E ok, se você tem crescido sem nenhuma cobertura, seja ela espiritual, seja ela de alguém que mentora você em relação às suas finanças, alguém que mentora você em relação à família, enfim, que bom, parabéns para você. Mas eu tenho uma notícia: se você tivesse alguém para te instruir nessas áreas, se você já conseguiu o nível 100, você estaria no nível 1000. Porque uma pessoa que já percorreu, que já experimentou, que tem um know-how por um caminho que você ainda vai percorrer, ela pode não pegar na sua mão, assim como eu digo para as minhas mentoradas, não pegar na sua mão, vou pegar na sua mão e não vou deixar você desistir. Eu não falo isso para ninguém, mas eu digo, eu vou trazer a luz e mostrar o caminho. Etapas onde você pode não buscar atalhos, porque atalho na vida não existe. E quando você busca esses atalhos, acaba que você tem um retrabalho e você tem que voltar. Ou então, assim como os atletas de corrida, eles são desclassificados. Se uma prova é de 10.000 metros, aquele atleta tem que percorrer 10.000 metros. É óbvio que as orientações de um instrutor, do técnico dele, vão lá soando na mente dele, para que ele faça e desenvolva com alta performance, alcance um melhor desempenho e atinja o resultado que ele quer. Assim também estou eu aqui para te entregar essa semente, a semente da cobertura. E o que é essa semente, Gisele? A cobertura serve para amenizar a situação quando os dias forem maus. E é por isso que eu quero compartilhar com vocês também o texto que está lá em Eclesiastes, capítulo 7, no versículo 14. Ele diz assim:
Aproveite suas riquezas enquanto pode. E quando chegarem os dias maus, pense que Deus lhe deu tanto uma coisa como a outra. Ele fez isso para todos saberem que não dá para saber o que vai acontecer amanhã. Depois você pode ler todo esse contexto. Mas eu quero que você traga agora para a situação presente, atual da sua vida. Se você não assistiu a semente de ontem, mostrando que você já tem riquezas financeiras. Você vai falar, Gisele, mas eu não recebi nenhuma herança, principalmente se você está chegando aqui agora. Se você já assistiu a semente anterior, você vai entender, a semente do talento. Mas se você está chegando agora, você vai falar assim, meu Deus do céu, que riqueza é essa? Eu ganhei alguma herança e não estou sabendo? Tinha alguns milhões que eu herdei e não sabia disso? Volta lá, volta depois que você assistir esse, tá? Mas depois você vai entender. Mas o Senhor já te deu riquezas. Eu provei isso para vocês na semente do talento. Mas também o dia mau. O dia mau, ele chega para todos. E ele é necessário para que você cresça. Presta atenção. Os dias felizes são para você usufruir deles. Mas os dias maus são base de crescimento para que você avance outro nível. Presta atenção, começa a imaginar aí. Vou dar um tempinho para você pensar. Vou falar até um pouco mais baixo para você imaginar aqueles dias de maior dor que você já enfrentou, as vergonhas que você já vivenciou, as calúnias talvez que já falaram em relação à sua própria vida, as traições que você já experimentou. Tudo isso fez de você hoje muito, muito mais forte. Foram eles que deram base para que você fosse quem você é hoje. E se você ainda não superou, amanhã a gente vai falar um pouco a respeito disso. Mas para hoje, na semente que eu tô te entregando hoje, que é a respeito da cobertura, ela serve justamente para isso. Para quando o dia mal chegar, você lembrar: o Senhor me deu riquezas, o Senhor me deu saúde, o Senhor me deu sabedoria. Então, eu sei que eu posso usufruir tanto daquilo que é bom, como daquilo que é mal. Assim como Jó falou. Eu fui íntegro diante do Senhor quando tudo estava bem. Agora que eu estou doente, eu vou falar mal, amaldiçoar o nome do meu Deus? Não. Você já chegou nesse nível de maturidade? É porque você está crescendo em segurança. Agora, se você continua sem uma cobertura, tá vendo aqui? Sem uma cobertura espiritual, sem alguém para te ajudar quando você precisa, liga um sinal de alerta. Liga um sinal de alerta. Porque quando o dia mal chegar, sem essa cobertura, o sol vai arder mais na tua cabeça. A chuva vai te ensopar mais rápido. Você não tá livre dos respingos de chuva quando você tá debaixo de uma cobertura. Dependendo, né? Se a cobertura for o teto de uma casa, a cobertura vai estar mais sólida e vai estar melhor. Se você estiver numa casa com ar-condicionado, o sol não vai te ferir tanto. Vocês entendem agora a importância de ter uma cobertura quando o mal quiser te afligir? Quando as notícias mais chegarem da sua vida? Mas tem uma coisa, eu tô falando sobre isso tudo e talvez agora vocês estejam assim, meu Deus do céu, Gisele tá alertando agora, já cresci, mas como é que eu vou fazer? E agora, quando o governo A, o governo B, C ou D tiver à frente, quando tal coisa acontecer, quando determinado decreto vir, o anticristo e isso e aquilo outro. E talvez isso possa criar em você, diante das notícias dos jornais, uma aflição. E isso é natural que aconteça. Acolha esse sentimento, entenda a sua emoção e se volte para a palavra. Essa é a orientação que eu tenho para você hoje. Na verdade, é a tarefa que eu vou dar para você hoje. Eu quero que você coloque, anote no papel. Você vai mapear. Você vai ser uma cientista de você mesmo. Você precisa se entender. Você precisa perceber o que é que está despertando o gatilho da ansiedade na sua vida. Será que é porque você não está tendo momentos de lazer e de descanso? Será que é porque você não tem dormido o suficiente? E é por isso que você precisa cuidar da sua saúde espiritual, emocional e física. E se você faz o básico muito bem feito, que é o descansar às horas devidas, isso já vai ajudar bastante. Se você movimenta o seu corpo, não é para que você seja um atleta com a barriga tanquinho, mas que você, ao menos,
tenha uma vida fora do sedentarismo, você já está muito à frente de milhões e milhões de pessoas. E é por isso que você precisa de uma cobertura. Qual é a área que você está encontrando dificuldade de avançar na sua vida? Será que você tem alguém para orientar se a sua dificuldade é financeira? A quem você procura? Ah, Gisele, mas eu não tenho dinheiro. E vai continuar sem dinheiro se você não buscar alguém que cubra você com orientações assertivas, não é qualquer pessoa. Gisele, eu não tenho dinheiro. Quanto conteúdo eu estou entregando aqui de maneira gratuita para vocês? Então, não deem desculpa mais. Arregassem as mangas e falem para o Senhor aquilo que você precisa. Você precisa de sabedoria? Em primeiro lugar, peça ao Senhor que Ele dá liberalmente. Em Tiago 1 fala sobre isso. Qual área você precisa de sabedoria? O Senhor vai te dar. E juntamente com a sabedoria, Deus vai colocar pessoas no seu caminho, assim como colocou na vida de Moisés. Moisés estava sufocado. O dia mau para Moisés chegou. Muitas pessoas vindo a Moisés. Moisés, resolve isso para mim. Moisés, resolve aquilo para mim. E o povo todo solicitando Moisés. E Jetro, seu sogro, olhou para aquela situação e falou: Moisés, chamou ele num cantinho e falou: o mentor, ele não expõe sua dificuldade. Um bom mentor, ele te orienta em particular. Se ele tiver que te elogiar, ele vai te elogiar em público, isso eu tenho certeza. Mas não procure mentores que falem mal dos outros. Porque se ele fala mal dos outros para você, ele vai falar mal de você também para os outros. Então, presta bastante atenção, tá bom? Não só naquilo que as pessoas falam, que conhecem, que sabem, mas no caráter de cada pessoa. Para a pessoa cobrir você espiritualmente, ela precisa, primeiro, ter um bom caráter, o caráter de Cristo. Ah, Gisele, mas sobre finanças alguém está me orientando e ela não é convertida ainda. Ok, aquilo que foge do princípio da palavra, não precisa priorizar a dízimo e oferta, você não vai seguir aquilo. Mas ela já tem resultado onde você ainda não conseguiu, então você aprende de tudo e guarda no seu coração só o que é bom. Mas para isso você precisa de maturidade espiritual. Logo, a pessoa que cobre você, o seu pastor, sua pastora, seu líder de célula, do seu pequeno grupo, a pessoa que está com você quando você precisa, ela obviamente precisa ter o caráter de Cristo. Você precisa ver as qualidades de Cristo nessa pessoa. Não que ela será perfeita, mas que ela busca ser a cada dia mais semelhante ao Senhor. Se isso não estiver acontecendo, essa pessoa não deve ser uma cobertura espiritual na sua vida. Eu lembro que uma vez, o meu pastor, que tanto amo, João Luiz, ele falou para mim, né? Eu passei um tempo congregando em uma outra igreja e devido à correria do dia a dia, era mais próximo, e aí vai aquela questão, né? Isso tem anos atrás. E ele só falou para mim e para o meu esposo: vocês estão na bênção, as portas estão abertas assim que vocês quiserem voltar. E a gente voltou. Sabe quando o pasto é bom, a gente volta? Mas eu entendi também que era de Deus a gente estar passando aquele tempo que também foi bênção nas nossas vidas em outro lugar. Mas o que eu quero destacar aqui foi o que ele falou para nós. Vocês vão na bênção. Só prestem atenção como que é a vida, a família e os filhos dos pastores da igreja aonde você vai congregar. Porque a cobertura que você tem terrena, ela precisa estar coberta por um outro alguém maior, que é Deus. Ou seja, ele está alinhado, essa cobertura eclesiástica, espiritual, a qual você serve, não é igual marido. Marido, antes de casar, abre os olhos, né? Não vai casar com qualquer um. É uma outra cobertura que as mulheres precisam se atentar. Você, que é homem aqui, você precisa se atentar. Eu tenho sido uma boa cobertura na vida da minha esposa, porque eu fui chamado para isso. Você, esposa, tem aceitado a cobertura que você escolheu, não fui eu que escolhi para você, mas que você escolheu para sua própria vida? Você entende? Comece a ver cada parte daqui, ó, desse guarda-chuva, e eu trouxe aqui, como uma área da sua vida. Aqui está a área espiritual, você precisa de uma cobertura eclesiástica. Aqui, outra área, né, conjugal. Como é que está essa cobertura? A relação dos filhos, você é cobertura na vida dos seus filhos. Você tem sido uma boa cobertura? Porque antes de você dar para alguém, você tem que ser esse alguém. Ter aquilo que você quer oferecer. Às vezes, você fala, mas eu não tenho ninguém.
Você quer muitos amigos, mas você não tem sido essa pessoa amiga. Então, entenda cada área dessa como uma área aqui, ó. Cada repartição, cada triângulo desse como uma área da sua vida que você precisa desenvolver e plantar essa semente da cobertura. E o que muitas pessoas não falam é que não adianta só você ter uma cobertura, mas você precisa honrar essa cobertura. Um pastor, um líder, o que é que você faz para honrar a vida dessa pessoa? Às vezes, você fala assim, mas eu não tenho dinheiro para nada. Se você tiver dinheiro, você deve honrar, sim, com essa área também, tá? Eu não tô falando, tá dando dinheiro para pastor, que historinha é essa? Pastor, líder, ninguém tá pedindo nada. Você, quando honra, você dá porque você quer. Você dá porque você é generoso, você é generosa, porque você tem a mente de Cristo, porque você prospera. É por isso que você dá. Não é porque estão te pedindo nada, não. Eu não tô falando de dízimo, não tô falando disso, não. Tô falando do princípio da honra. O princípio da honra só cumpre quem sabe, de fato, o valor de uma cobertura justa, fiel e que honra com compromisso pela qual ela foi designada. Se é espiritual, busque honrar. Honre com oração. Honre também com as suas palavras. Diga que ama, diga o quanto está sendo abençoada e, se possível, também com uma lembrancinha, com um presente. Avalie qual é a linguagem de amor. Às vezes é serviço, às vezes você não vai dar um presente. Às vezes é um tempo de qualidade que essa pessoa está precisando ter e você vai oferecer. Ou vai permitir que essa pessoa tenha esse tempo de qualidade em família. Eu não sei, mas eu só sei que Deus vai requerer isso de você. Para que você cresça em segurança, você precisa estar bem nutrida. Assim como uma planta precisa para crescer, você também precisa. E quem é que está nutrindo a sua vida? É alguém que tem algo para dar? Ou então é mais uma pessoa que está por aqui, por ali, diz que está te orientando e só está te enrolando? Você continua vivendo sem resultados. Você entende por que eu falo da importância de um mentor? Antes de Moisés partir, ele que teve o mentor, seu sogro, Jetro, para aquela necessidade específica que ele estava enfrentando. E depois da orientação do seu sogro, ele conseguiu repartir, alguns homens chefes de 10, de 100, de 1000, de 10.000, até que chegasse nele. E aí a administração começou a acontecer ali naquele momento relatado na palavra. Depois, Moisés foi o próprio mentor de Josué. E por aí vai. Jesus é o nosso grande e melhor exemplo. Ele mentorou 12 homens. E não é o resultado desses homens, não é porque o líder é assim ou assado. O resultado vai de acordo com aquilo que você também está disposto. Porque dos 12, você sabe quem traiu Jesus. Então o líder, ele é necessário. Um mentor, uma cobertura, ela é necessária. Mas nada vai adiantar se a semente que você plantou, se a árvore está crescendo para o mal, assim como Judas. Então, fique atento. Você precisa de uma cobertura, mas antes passe por todo o processo que a gente já tratou aqui, desde a primeira semente. E não fica de fora. Tem muito mais para a sua vida. A próxima semente será numa outra etapa. Numa etapa onde você vai expandir. Você já cresceu, agora para cima, agora você vai crescer para os lados. Mas eu só posso falar mais disso amanhã. Então não perde por nada. Eu tenho certeza que foi bênção para sua vida e que vai edificar. Se você não gostou, então nem precisa continuar. Mas se você entende de fato a bênção e o poder que essa semente da cobertura veio para sua vida agora, para que você continue crescendo em segurança, o que você vai fazer agora? Você já fez? Que bom! Se você já curtiu, tá aí azulzinho, você clicou no curtir, que bom! Muito obrigada! Obrigada mesmo de todo o meu coração. Agora, se você não fez, vai lá, dá uma força aqui e compartilha. E quando você compartilhar com alguma pessoa, fala assim: compartilhei com você, às vezes foi numa outra plataforma, nessa, ou nessa daqui, e não traz visualização, não aparece nem como visualização, porque a pessoa não tá logada. Mas, se ela entrar, vai lá no YouTube, aí quando ela vai direto no YouTube, ela se loga automaticamente. Você pode compartilhar o vídeo em todos esses canais que estão por aqui, não tem importância nenhuma, mas normalmente a pessoa não se loga quando ela clica nesses links. Mas se você falar assim, vai no YouTube também, pra você se logar, pra você se inscrever no canal, convida todo mundo pra se inscrever no canal,
espiritual e crescer junto com você. Para quando você estiver usufruindo de todas as bênçãos que Deus reservou para você, você tenha outras pessoas à sua volta também crescendo. Porque é tão ruim, né, a gente crescer e ver que outras pessoas que a gente tanto ama tá ficando no meio do caminho. Mas aí é uma escolha sua, porque a águia voa além, acima das nuvens, além das tempestades. E é ali que o Senhor quer fazer você crescer também. Além das circunstâncias, além das tempestades, além dos dias maus, Deus está fazendo você crescer de uma maneira sobrenatural. Tão somente creia e obedeça aquilo que o Senhor falou. Vamos para a tarefa de hoje, finalizando com ela. Qual parte você precisa estar bem ajustada, bem coberta, para que você, de fato, continue crescendo em segurança? Você precisa, se você não é casada, você não precisa alinhar isso com o cônjuge, já que você não tem. Mas se você tem pai e mãe que você não honra, o que você pode fazer hoje para começar a honrar? Se você tem um líder, né? Seja de grupo, seja de célula, como de departamento, seja o seu próprio pastor ou pastora, esposo, enfim, avalie qual é a parte da liderança que você precisa honrar. Ou então, se não é esposo, tá? Isso é um caso à parte, nem pai, mãe, porque isso daí é certo. Mas se você tem alguém que cobre você, às vezes é o seu chefe no trabalho, né? Que ao invés de ser um bom gestor, ele é apenas um chefe. Não tem sido um bom líder. Será que você tem que continuar nesse trabalho? Eu não sei, mas para você crescer em segurança, você precisa lidar muito bem com cada situação dessa. Então a tarefa de hoje é: ore e peça para que Deus te mostre, e você vai anotar quem você precisa honrar e qual parte de cobertura, talvez se aqui tivesse com rasgo, eu precisaria trocar. Essa parte ou quem sabe tudo, eu não sei, mas Deus vai falar ao seu coração e você vai ter uma vida muito bem resolvida, com a cobertura da sua vida completamente ajustada. Primeiro por Deus e depois aqueles que Deus confiou para que orientasse você, para que você seguisse o caminho com muito mais sucesso e melhor ainda, com progresso constante. Então bora lá, até amanhã, porque tem muito mais.